Beleza, pessoal, bom dia a todo mundo. A gente então continua conversando sobre os conceitos básicos na concepção de um projeto industrial e, e na aula passada a gente viu, né, alguns tópicos que são interessantes para o profissional na área de engenharia química. Repara que muito do que eu vou falar aqui é aplicado para engenharia química, mas tem assim na verdade uma abertura completa para a indústria de alimentos, para a indústria de bioprocessos. Então é algo que pode ser completamente expansível. E seguindo a ideia, a gente precisa entender qual é o conceito, de onde vai partir esse processo industrial. Nesse sentido, a gente conversou na aula passada que precisamos sempre conversar sobre transformação. Não importa se é reação química, mas tudo é baseado na transformação de matéria-prima em um produto final que tenha um custo, um valor atrativo de mercado. E essa daqui é uma ideia, tá? De testes laboratoriais em escala de bancada. É isso que vocês vão fazer no ciclo fundamental, no ciclo básico, nas disciplinas. Vocês vão pegar e vão ter, né, a concepção toda de um produto final, de um determinado tipo de processo, usando vidrarias. Tá? E aí você pode reparar o seguinte: para a gente, um reator, talvez, seja algo muito maior, é um tanque, um duto, mas aqui no laboratório é um vidrinho. Tá? E aí note que até o próprio formato da vidraria influencia no que você vai obter no final. E aí você tem um conceito aqui. Você pode perceber que, de acordo com o material que você colocou aqui, é a tua matéria-prima. De acordo com isso daqui, é um sistema que vai pingando, tá? De tempos em tempos. Então você pode controlar, pode perceber que tem uma válvula aqui em cima. Então você pode controlar a mistura dos reagentes, né? E minha aposta, tá? Essa daqui é a minha aposta. É muito provável que, pelo aquecimento aqui embaixo, a reação vai acabar acontecendo. Então, essa daqui é uma reação que precisa de aquecimento para acontecer. Então, faz parte do jogo. E aí você pode já começar a pensar, poxa, então quer dizer que se eu levar essa ideia aqui para a empresa, né, para uma indústria, eu vou precisar ter uma fonte de aquecimento. Como vai ser a fonte de aquecimento? Preciso ter sempre uma... Isso aqui é um desenho de um termômetro. Pô, vou precisar ficar olhando essa temperatura o tempo todo, porque se sair, de repente, de uma determinada faixa de temperatura, talvez a reação não ocorra. Então, esses conceitos aqui vão precisar ser levados para a indústria. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui nesse desenho. Repara o seguinte, pelo que está desenhado, pela forma como o desenho está apresentado, provável, muito provável, que os reagentes, a matéria-prima, esteja em estado líquido. Tá? E aí está aqui, olha, estado líquido, matéria-prima, matéria-prima 2. Tá? Para os índices eu chamo de bagulho 1 e bagulho 2. Então, bagulho 1 e bagulho 2 se conectam e vão formar o bagulho 3, tá? Que é um gás. Repara que o gás, provavelmente não, o desenho está fazendo isso. Ele vai sair aqui, tá? E ele vai entrar nesse outro lugar. Aqui vai entrar em contato aí com uma água, tá? E eventualmente, tá? Vai reagir com a água, não sei. E aí tem que ver as particularidades de cada um dos processos. Mas você pode perceber o seguinte, só olhando para esse processo, eu já consegui, um processo laboratorial, hein? Eu já consegui identificar algumas coisas. Eu preciso de aquecimento, eu sei que a matéria-prima ela é líquida, tá? E, eventualmente, no meio do caminho, tá? Entre equipamentos, talvez, eu vou precisar lidar com o material em estado gasoso.
E tem equipamentos específicos para cada um das formas da matéria. Então, isso daí já nos dá algumas ideias. Mas o ponto aqui na concepção do processo é você conseguir identificar o que está acontecendo em escala laboratorial, do início até o final, a chegar ao teu produto final, e pensar, tá, como eu vou conseguir aumentar a escala? Tá? E aí você tem que começar a identificar quais são os equipamentos. Note que é que eu já falei, hein? A gente vai precisar de aquecimento, talvez seja interessante botar uma caldeira, ou ter um tipo de esquema de troca de calor no processo. Então, tem várias paradinhas aqui que você já começa a pensar, pô, professor, mas a gente não viu nenhum equipamento. Ainda não, mas vamos ver nessa disciplina. Então, vocês vão começar a ter uma ideia de como a gente consegue identificar. E aí a gente vai precisar dimensionar os equipamentos para conseguir ter uma produção tal que me dê lucro. E nesse ponto, você vai começar a identificar também algumas características que a gente vai discutir nos próximos slides, que são o tipo de operação e o regime de operação. O que significa isso? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mas eu queria saber se vocês têm alguma ideia nessa primeira concepção. Todo mundo tranquilo? Show? Tá bom. De boa. Beleza. Ok. Então, vamos pensar na primeira etapa. Eu vi, tá? Vou voltar, esqueci. Tá? Eu vi que aqui, olha, eu percebi que eu tenho um material líquido, tá? E um outro material líquido que vai chegar e vai entrar em contato aqui. Todo mundo viu isso, né? Tá? Como eu vou conseguir representar isso na indústria? Isso daqui, no fundo é um reator de mistura. E esse daqui é o equipamento que eu estou buscando. Olha só o que vai acontecer, tá? Repara que eu tenho um líquido no início. Esse tubinho aqui, olha, esse tubinho, ele vai fazer o quê? Eu posso anexar a ele uma tubulação que está injetando mais líquido no sistema. Então, o que vai acontecer? No processo industrial, a gente muda um pouquinho. Eu não vou ficar pingando o líquido. Eu vou alimentar por aqui por baixo. Beleza? Então, é um processo de alimentação a esse tanque industrial. E, olha só, eu tenho uma abertura aqui em cima. Essa abertura significa o quê? Que os gases que vão ser gerados aqui, nesse processo, eles vão ter a possibilidade de sair aqui por cima, e aí eu pego esse duto aqui e conecto em um outro equipamento, tá? Mas o grande lance é, olhando para esse bagulho, olhando para aquele problema em escala laboratorial, a gente já tem a primeira percepção. Pô, eu poderia usar um tanque. Tá? Dependendo da situação, dependendo da característica do líquido, né? Pode ser que o líquido seja muito viscoso. Tá? Todo mundo consegue ter a percepção do que é um líquido muito viscoso. Tá? Ele é difícil de escoar. Talvez para melhorar o contato entre o líquido que tinha anteriormente e o líquido que está sendo injetado, eu preciso misturar isso. Isso daí é figurinha fácil na indústria de processos. Então, o que eu vou colocar no processo industrial? Um misturador. E o misturador vai facilitar, né, o contato entre as espécies químicas e, portanto, vai favorecer a reação química nesse ponto aqui. Então, cara, a gente conseguiu tirar a primeira ideia de como é o reator, tá? Seguindo aquele processo laboratorial mesmo. Tá? Ok. Os outros equipamentos, não, ainda não. Tá? Mas o que a gente já pode calcular dentro desse conceito? Primeiro, a gente identificou o equipamento. 2, dependendo da quantidade de material que a gente vai querer trabalhar, a gente pode montar o dimensionamento desse equipamento. Quão grande vai ser esse tanque? Tá?
quanto vai ser o diâmetro desse tubo aqui, para poder alimentar o material, para poder tirar o material. Segunda coisa que a gente precisa, e isso sim é o que, na minha concepção, é super, hiper importante dentro da disciplina de desenho técnico. O desenho do equipamento industrial. E esse daqui é o desenho típico de tanques de mistura. Então, olhando para cá, olha, eu tenho todo o desenho, dimensão, tamanho. Olha só, tá vendo que tem essa bolinha cortada aqui? Essa bolinha cortada significa diâmetro na característica do desenho técnico, né? Então, ele está me dizendo o diâmetro dessa tubulação. Tá vendo aqui, olha? Essas aqui são as chamadas cotas, tá? As dimensões do teu desenho. Eu tenho todo o detalhamento. E isso daí em diferentes vistas. Então, eu tenho a vista corte lateral, eu tenho o corte por cima. O corte por cima vai me dar um detalhamento melhor sobre, aqui olha, as pás. Então, isso daqui é muito importante. E esse é o motivo pelo qual vocês precisam sim ter desenho técnico dentro da grade. Todo mundo pegou a ideia? Foi? Sim, senhor. Beleza. Então, ó, dimensionamento foi, desenho técnico foi. E aqui ainda tem todo o detalhamento sobre o estudo do comportamento das espécies químicas nos equipamentos. E isso vocês vão ver em várias disciplinas. Tá? Disciplinas de mecânica dos fluidos, por exemplo, que caracteriza escoamento. Você tem um misturador aqui, é porque vai misturar e vai ter fluido escoando aqui dentro. E lá em MecFlu, mecânica dos fluidos, vocês aprendem esse tipo de cálculo. Tá bom? Ok. Alguma dúvida sobre esse cara? Tranquilo? Agora a gente vai pegar e vai simplificar um pouco esse detalhe do desenho em si. Tá? Isso daí também é figurinha fácil na indústria de processos. Tem que calcular o volume? Tem que calcular o volume. Tem que calcular o volume, massa que entra, massa que sai, tem que calcular o tamanho das pás, tem que calcular o diâmetro de entrada, é cálculo industrial. Tá? É isso que a gente vai calcular mesmo. Tá? Mas agora eu preciso agilidade. Tá? Eu preciso conseguir representar esse tanque de uma maneira mais simples. E aí entra um que a gente chama de blocos, fluxogramas. Tá? Os fluxogramas eles não têm o detalhamento do desenho técnico. Então, reparem bem, hein? Para mim já está assim claro, tá? Esse desenho todo que está aqui, ou esse aqui mesmo, tá? A gente vai representar de uma maneira muito mais simples usando esse desenho aqui. Um bloco. Tá? Então, isso daqui, para mim, dentro de um fluxograma, é o que eu vou chamar de... Pois é, Letícia, esse desenho eu sei fazer também. Tá? É um bloquinho. Tá? E isso daqui, para mim, agora vai ser a representação do que é um reator. O que tem de importante? Usualmente, eu escrevo reator. Porque senão pode ser um reator, pode ser um processo de separação, pode ser várias coisas. Então, dentro dos fluxogramas, normalmente a gente coloca o que significa aquele cara dali. Tá bom? Então, esse daqui é o desenho do reator. Mas eu já mostrei para vocês numa aula passada que o reator ele precisa ser alimentado. Como é mesmo que nós identificamos as alimentações, eu estou falando de desenho mesmo, as alimentações, as saídas de reatores, como é que a gente fez isso nos fluxogramas que eu apresentei a vocês? Usando o quê? Usando a seta? Perfeito. Setinhas. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, para a gente aqui, e na verdade na disciplina, na indústria, tá? A gente vai utilizar as setas para identificar as correntes, tá? Aquilo que alimenta, aquilo que sai de um reator. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, tá? De modo muito fidedigno. Uma seta. Tá? Então, peguei e desenhei. Tá?
Professor, eu quero fazer uma seta linda, maravilhosa, aí usando 2 linhas. Fique à vontade, tá? Porém, em desenho técnico mesmo, onde você faz todo o desenho do fluxograma, existem regras, tá? Linha contínua representa uma coisa, setinha de um determinado jeito representa outra coisa, tem até linha elétrica, linha de sinal de sensores. Vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Então, minha recomendação até o momento, setinha, simples, não se preocupa muito com isso não. E dentro desse contexto, eu vou considerar o exemplo de um reator que vai transformar, então estou alimentando aqui, olha, a espécie química A, e esse reator, por um acaso da vida, da maneira como está aqui, hein? Da maneira como está desenhado, é um reator que vai transformar a espécie química A em espécie química B. Bagulho A em bagulho B. Todo mundo entendeu o problema? Qual é? Todo mundo sacou. Então, eu vou pegar, alimentei esse cara e vai ter a reação. E aqui, nesse contexto aqui, eu gostaria de colocar o primeiro ponto, o primeiro tipo de operação. Então, vocês vão perceber que existem 2 formas fundamentais de operar o processamento do material, tá? A transformação do material. Você tem o que a gente chama de operação descontínua e operação contínua, tá? A operação descontínua tem um nome especial também, que na verdade nós adoramos. A gente normalmente chama dessa forma, que são as operações em batelada. No período passado teve um aluno que esqueceu o nome. Não, e na aula seguinte pode ter certeza que eu vou perguntar para vocês isso, tá? Qual é a operação, os tipos de operação? Para quê? Para ficar vivo na memória. E aí ele, professor, operação batucada. Eu falei, caraca, o carnaval chegou. Não, é batelada. Operação batelada. É o que a gente chama de operação descontínua. O que significa isso? Eu vou fazer o seguinte, tá? Para diferenciar as duas. Eu vou começar com a operação em batelada. Tá? Repara no reator. Como vai ser o processo aqui? Eu vou pegar, vou alimentar espécie química A. E aí eu vou pegar e vou encher o reator de espécie química A. Beleza? Até aqui, todo mundo? Tranquilo? Repara o seguinte, isso daqui é como se fosse um copo. Eu enchi o copo. E no início tem o quê? Espécie química A. E talvez, para essa reação, ela seja ativada pela temperatura. Ou talvez seja ativada por um catalisador, talvez seja ativada de alguma maneira. Mas o ponto é, eu consegui encher o reator com o meu reagente principal. E, se for, por exemplo, baseado na temperatura, eu posso ligar o aquecimento, tá? E no momento que atingir a temperatura para ativar a reação, o que vai acabar acontecendo? Isso daqui. E aí, a espécie química A, que estava aqui dentro, ela vai se transformar em espécie química B. Ao longo do tempo. Então, olha só o que vai acabar acontecendo com a concentração da espécie química B dentro desse reator. Olha só o que vai acontecer. No instante zero, eu pergunto para vocês, o quanto tem de espécie química B? Começando com Zé, terminando com Uro, por favor. 0. Muito obrigado. 0. Tá? Então, no gráfico, eu não tenho concentração nenhuma de B. Mas conforme a reação vai acontecendo, vai começando a aparecer a espécie química B, devido à transformação, e esse cara daqui. A concentração vai aumentar até um ponto que praticamente eu consumi toda a espécie química A, só me sobrou a espécie química B. Todo mundo consegue visualizar o comportamento desse gráfico ao longo do tempo? Sim, não, talvez? Sim. Perfeito, perfeito. Beleza. Ok. Depois que eu pegar e tudo isso daqui reagir, tá? Eu vou fazer o seguinte. No fundo, já existia, eu só não desenhei, porque eu sou um professor sacana,
já tinha aqui, olha, um duto preso aqui. Só que o duto ele tem uma válvula e ela estava fechada. Ou seja, no fundo, a válvula fechada não estava escoando nada para fora. Por isso que o reator pôde acumular no início toda aquela espécie química A. Mas agora que tudo reagiu, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa válvula, tá? E toda a espécie química B que reagiu, eu vou conseguir tirar e levar para uma próxima etapa do meu processo, para um próximo reator, para um próximo separador, para um próximo equipamento. E aí eu vou esvaziar o tanque. Esvaziei o tanque, eu vou fechar de novo essa válvula e eu repito o processo. Coloco de novo espécie química A, encho, faço a reação acontecer de novo vai ter esse comportamento e vou repetindo esse processo. Vocês podem perceber o seguinte, por que isso se chama operação descontínua? Porque nesse processo eu sempre tenho que, para a alimentação, reagiu, esvazia o reator. Isso, no fundo, são etapas muito bem definidas dentro da transformação. E isso é o que a gente considera batelada. Dúvidas sobre a operação em batelada? Professor, Explica de novo, professor, porque travou aqui. Beleza. Você conseguiu imaginar que esse reator aqui é um copo? Onde você colocou reagente lá dentro? Essa é a primeira pergunta. Sim? Beleza. E aí o que vai acontecer? Dentro desse reator aqui, eu tenho deixa eu desenhar a válvula. Eu vou desenhar em vermelhinho para ficar destacado. Esse daqui é o desenho de válvula, tá? É essa borboleta. É como se fosse uma torneira mesmo. Imagina que aqui em cima é a válvulazinha onde você abre e fecha a torneira. Então é isso que tem aqui. E aí imagina que no início, esse cara daqui está fechado. O que vai acontecer? Eu vou colocar A aqui dentro e ele vai aumentar aqui dentro, vai encher o reator, né? E ele não vai conseguir sair porque a válvula está fechada. E aí eu vou dar as condições propícias para esse reator para que a reação aconteça. A vai se transformar em B. Perfeito. Tá? Então, ao longo do tempo, no início, concentração zero da espécie química B, afinal de contas ela não existia no início, ao longo do tempo, a reação vai acontecendo, até que eu consumi toda a espécie química A e toda a espécie química B, portanto, foi produzida nesse reator. Até aqui, foi? Sim. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar e vou abrir. Já, tá, Pedro? Eu vou pegar aqui agora. Eu vou abrir. Repara que no momento em que a reação, né, eu cheguei a essa etapa aqui, olha, que praticamente tá, não tem mais mudança na concentração de B, no fundo, o processo em batelada acabou. Tá? A reação acabou. Para que eu vou continuar deixando o meu reator ligado, com a reação acontecendo, se, cara, já não tem mais o que reagir. Então, no fundo, o processo em batelada acabou. O que eu preciso fazer agora? Esvaziar o tanque. Então, vou pegar e vou abrir a válvula, tá? Abrir a válvula. Então, todo reagente B vai pegar e vai conseguir sair por aqui. Agora eu vou para a segunda etapa. Na verdade, vou repetir, né, o processo. Eu vou pegar, vou fechar de novo a válvula, vou abrir aqui para encher de ar e vou seguir, vou repetir o procedimento e vou ficar repetindo isso daí quantas vezes forem necessárias para atender aí o pico de produção da minha planta química. Pegou a ideia? Sim? Sim. Beleza? Tá bom. Alguém tinha levantado a mão? Oi, professor. Eu ia perguntar se eu posso pensar que a operação descontínua é uma operação que eu controlo praticamente quase todo o processo, seja abrir válvula, fechar válvula.
ao invés de deixar simplesmente o processo continuar por si mesmo? Não, não. Todo esse processo, abrir válvula, fecha válvula, tudo isso daí é feito de uma maneira automática, tá? Não é você que está lá abrindo a torneira. Tá? E tanto na operação descontínua batelada quanto na contínua, sistemas automatizados são feitos, tá? Para abrir e fechar. Tá? Já já eu vou explicar a contínua, mas também tem válvula. Também tem válvula e ela abre e fecha de acordo com determinadas condições do teu processo. Tem muito mais coisa dentro do jogo, tá? Mas são coisas que vocês precisam ver primeiro o básico, né, para a gente começar a pegar fôlego, tá? Mas tem o esquema de controle, tem um esquema dos sensores, tem várias coisinhas aqui no jogo, tá bom? Mas não pensa dessa forma, não. Minha sugestão para pensar é a operação embatelada é aquela em que eu vou interromper e esvaziar o meu tanque para poder depois pegar, encher de novo e aí conduz a reação de novo. Vocês vão perceber na contínua, e esse vai ser um contraste muito grande. Tá? Na contínua, eu não vou esvaziar tanque. Tá? Então isso daí já dá uma diferença muito grande. Tá? Pedro, diga. Já já leio, tá, Ana? Professor, voltando na questão da seta, Ah, quando eu vou saber que a entrada ou a saída é por cima, por baixo ou pelas laterais? isso deve estar no desenho técnico. Ah, tá. Eu lembro que quando tinha processo orgânico e inorgânico, teve na parte lá que ela falava do petróleo, que a entrada era por baixo, saía por cima, e que ela cobrava disso que tinha diferença, só que Tem. eu E nunca eu vou mostrar. entendi. Esse equipamento aqui, normalmente, quer ver, tem um outro equipamento, um equipamento de absorção. Tá? O equipamento de absorção, o desenho técnico é a tua dúvida máxima. Tá? O fluxograma, ele te dá ideias. Ele te dá ideias. A absorção, normalmente, tá, deixa eu abrir aqui o meu parênteses. Quer ver, a absorção, eu vou desenhar aqui, bem ampliado. E eu vou fazer um desenho fidedigno, tá? Com equipamento de absorção. Tá aqui, o meu equipamento de absorção. O que eu quero fazer? Eu quero absorver uma espécie química que está no gás e eu quero levar para um líquido, tá bom? Então imagina, assim, pensa mesmo no mundo real, tá? No mundo real, o que normalmente acontece com o gás? O gás, se você jogar por cima o gás, ele vai cair com a gravidade? Sim, não, talvez. Não, Não. Líquido, vai cair com a gravidade? cai. Vai! Pô, peraí, gente. Então, você vai jogar com o que tem de melhor. Você vai injetar nesse equipamento líquido por cima ou por baixo? Por cima. Alguém? Por cima. Por cima. A Juliana colocou lá. Tá? Então, eu vou pegar, olha. Eu sei que o líquido ele vai vir aqui por cima. Tá? E eu vou fazer o seguinte: o gás eu vou jogar por baixo. Tá? No fluxograma, o desenho normalmente é feito dessa maneira. O que vai acabar acontecendo, tá? O gás aqui dentro, ele vai subir, tá? E vai entrar em contato com o líquido, tá? E aí, nesse contato com o líquido, uma determinada espécie química, que pode ser uma espécie química muito solúvel nesse líquido, ela vai ter, então, portanto, uma afinidade muito maior com o líquido. O que vai acabar acontecendo? Essa espécie química que primeiramente estava no gás, ela vai tender a ser transportada para esse líquido. E, portanto, o líquido que sair aqui por baixo do equipamento vai ser um líquido que vai ter muito desse componente químico, né, que foi retirado desse gás. E o gás que sair aqui por cima, tá, vai ser um cara que vai estar pobre, né, ele vai ter cedido essa espécie química para o líquido.
Normalmente o desenho de processo é desse jeito, tá? Mas eu já sei, eu já vi o equipamento, sei como ele funciona. Então, isso daí dá uma dica. Mas a certeza absoluta ela vai vir na especificação, em algumas especificações de equipamento, tá? Te diz isso, e no desenho técnico. O desenho técnico é aquele que, não tenho dúvida disso, tá? Porque é muito bem detalhado. Todo mundo pegou a ideia do desenhozinho, da absorção? Sacaram? Sim, Beleza. sim. Sim. Eu tenho que calcular o tempo em que ela abre ou fecha ou é automático. Na verdade, nós fazemos o projeto do cálculo da automatização. Tá? O controle e a automatização, essa é uma disciplina lá do final da grade, nós montamos o esquema, esse tempo, tá? É calculado, sim, mas é um tempo que nós projetamos para o sistema de automatização. Tá? Então, sim, a gente calcula isso sim. Beleza? Foi? Tá bom. Vitor, diga. Oi, você poderia me dizer de novo qual é o nome do processo? De absorção? Ou alguma coisa descontínua? O descontínua? O É, batelada? é É isso, isso que na você tá tela. escrito aqui, ó. Tá escrito. Tá escrito. Aonde? Ah, beleza. Tá bom? Eu queria saber uma coisa. Você disse que chegou um ponto que o reator ele esvazia, correto? Uhum. Qual é a vantagem disso? Isso não diminuiria a produtividade? Tem sistemas onde vocês vão perceber o seguinte, tá? A partir de agora, a minha resposta clássica não vai ser sim ou não. Vai ser depende. Depende. Tá? Tem sistemas onde você precisa de um tempo maior de contato entre a espécie química 1 e a espécie química 2. E para que elas tenham como interagir, ter uma interação química. Se eu coloco em um processo contínuo, tá, um processo em que tem entrada e saída do reator de modo contínuo, o que vai acabar acontecendo? O tempo de contato entre essas duas espécies vai estar fadado ao quê? Ao tamanho desse reator. Se for um reator pequenininho, rapidinho entra, rapidinho sai. E pode ser que precise de um tempo tão grande de contato entre as duas espécies que, caramba, para um reator contínuo, que tem entrada e saída, o reator vai ser tão gigante, que não compensa. Nessa condição, eu prefiro muito mais montar uma estratégia em que, em batelada, eu deixo o tempo necessário para que as espécies possam interagir quimicamente. Sacou a ideia? Saquei. Pois é, beleza. Vamos conversar então agora sobre o processo contínuo. Tá? No processo contínuo, eu vou refazer a setinha que tem aqui embaixo. Tá? Primeiro eu vou apagar. Deixa eu tirar essa válvula aqui. Era para ter a válvula, mas eu não vou botar esse complicador agora não. Só vou botar a setinha. Aqui a entrada reagiu entrando, saiu, acabou. Tá? Não tem o tempo necessário que eu acabei de falar, eu nem lembro quem foi, acho que foi o Vitor que fez a pergunta. O tempo necessário é o tempo de contato dentro desse reator. Tá? É diferente. Então, repara o seguinte, antes a gente tinha parada, a batelada, né? Eu tinha parada, aqui não. Aqui entrou espécie química A única chance que ela tem, a espécie química tem, para poder reagir, é o tempo que ela tem aqui dentro desse reator. Saiu, tá, do reator, sinto muito, pode ser até que não tenha reagido tudo, tá? Pode acontecer. Então, muda muito a logística, tá? Então, na operação contínua, como é que vai funcionar? Entrou a espécie química A e durante o processo, né, que a espécie química leva para chegar e poder sair por aqui, é o tempo necessário para a reação química B
para a reação química levar a espécie química A a virar, né, espécie química B. Tá? Esse conceito, todo mundo consegue visualizar? Qual seria o mundo ideal? Que a reação fosse muito rápida. Se tiver uma reação, pô, caraca, botei a espécie química dentro do reator, rapidinho ela se transforma em espécie química B, pô, legal. Isso quer dizer que, pô, rapidinho eu vou acabar saindo aqui com espécie química B, tá? Tranquilo, perfeito, legal. Mas nem sempre isso funciona dessa forma. Tá? Tanto que muitas vezes você precisa colocar dentro do reator promotores de contato. Tá? O que significa promotores de contato? Eu mostrei um para vocês no slide anterior. Qual seria um promotor de contato? Se bem que aqui nem tem contato, né? Porque eu só estou fazendo A virando B. Tá? Se tivessem dois reagentes, né? Aí o A e o B tem que se conectar, né? Tem que se ligar para virar a espécie química C. Tá? Mas nesse caso aqui nem teria. Teria mais propiciar o sistema, né, a reagir. Mas o que é um promotor de contato? Eu já falei para vocês de um, tá? Só não dei esse nome. Vocês conseguem lembrar? Alguém? Alguém? Começando com mistu, terminando com rador. Misturador. Misturador. Misturador é um agente de contato, certo? Ele faz aquele bagulho todo misturar. Sabe outra coisa que faria, né, um sistema de mistura? Se eu colocasse um monte de... a gente chama de recheio na indústria de processos. Um monte de coisinhas. Tá? Pode ser várias coisinhas que você coloca dentro do reator. Tá? O que significam essas coisinhas? Pode ser quadradinhos, pode ser bolinhas, podem ser várias coisinhas. Tá? Mas o reagente, no momento que bater naquela bolinha, ela vai ter que passar por aquela superfície da bolinha, vai acabar misturando. Aquilo dali promove uma misturação também. Tá? Esse é um tópico de uma disciplina lá no final também, chamada disciplina de Operações Unitárias 2, onde vocês vão entender muito bem o conceito desses recheios, por que eles aparecem, como eles aparecem, e que eles realmente podem facilitar muito a tua vida. Respondendo a pergunta da Ana, vou ler aqui. Se colocar as bolinhas, o reator não teria que ser chacoalhado? Vou usar minha resposta favorita. Depende. Tá? Depende. Tem alguns que sim, tem outros que nem precisa. Tá? Mistura tão bem, só o sistema, né, que faz com que o fluido tenha que atravessar aquele monte de bolinha, já mistura legal. Tá? Outros não, outros você precisa chacoalhar sim. Tá? Mas depende. Tá? Então vai depender do sistema. Vocês vão ver em outras disciplinas. Mas eu gostaria de deixar claro aqui, perguntar para vocês se ficou claro o conceito do que é operação contínua. Na operação contínua, então, eu tenho a entrada, tá? E essa válvula aqui, ela não está fechada não, tá? Tem saída o tempo todo. O quanto sai são outros 500. Mas você tem, então, o tempo disponível do reagente dentro daquele reator. Todo mundo sacou? Conseguem ver direitinho a diferença do descontínuo para o contínuo? Sim. Perfeito, perfeito. Agora eu pergunto, exatamente, Marcelo pegou exatamente o ponto. Vocês conseguem visualizar que esse gráfico se aplica para as duas situações? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Sim? Sério? Eu não. Não, tá faltando coisa, eu acho. Tá Eu faltando? não. E eu vou te dizer o O seguinte... tempo aqui tá mais por baixo, eu acho, o negócio. Isso aí por baixo, não é não, professor? Então, Não, tá é que faltando parecendo nada. assim, parece que é contínua, não tem especificação de válvula, etc. Não está faltando... Eu estou falando do gráfico, desculpa, talvez eu não tenha deixado isso muito claro.
Eu quero mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele se aplica para as duas situações. Essa foi a pergunta da Marcele que eu estou jogando para vocês. Esse cara, Não. pois é, era Vou esse. usar sua resposta favorita, depende. Cara, nesse caso não depende. Nesse caso é sim, esse gráfico se aplica para as duas situações. Para as duas situações. Só que, na verdade, eu vou usar também o depende, tá? Porque sempre pode acontecer isso. Nessa condição aqui, o que pode acontecer na operação contínua? Tá? Na operação contínua, a gente está falando agora, a gente vai misturar um pouquinho esse slide, tá? Essa definição do tipo de, e aí eu vou repetir bem, hein? Operação de processamento com regime de operação, tá bom? Os dois conceitos são aplicados quando a gente vai conversar sobre a operação contínua, para que eu possa explicar para vocês que esse gráfico, sim, ele se aplica para as duas situações, tá? Tanto para a operação descontínua quanto para a operação contínua. O que acaba acontecendo? Tá? Para eu poder explicar, na verdade, para explicar esse cara daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir voto de confiança. Tá? Segura um pouquinho, tá? Que eu quero mostrar para vocês o conceito do que é regime de operação, o que é regime permanente, o que é regime transiente, e aí depois eu volto para cá, tá bom? Aí vocês vão entender o porquê da operação contínua ter esse comportamento também. Então, olha só, aqui eu estou falando sobre o regime de operação. E a gente tem dois regimes. O regime chamado transiente. O transiente é aquele que varia no tempo. Diga, Carlos. Eu só preciso me retirar que eu estou já atrasadão para o trabalho. Beleza, beleza. Isso daqui vai ficar gravado, tá? Você pode dar uma olhadinha lá. E no início da aula que vem a gente vai voltar a falar sobre isso. Tá legal. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Valeu. Regime de operação. Regime transiente é aquele que varia no tempo. Regime permanente, a gente chama também de regime estacionário, é aquele que não tem mais variação no tempo. Então, olhando para esse gráfico aqui, eu gostaria que vocês conseguissem identificar para mim, existe alguma região no gráfico que pode se aplicar o regime transiente? Vocês conseguem olhar aqui para mim e dizer aonde tem regime transiente? Gabriel colocou aqui no chat a parte que cresce. Vocês concordam? Sim, não, talvez. Sim, Antes de concordo. ficar constante. Perfeito, perfeito. Então, olha só o que a gente conseguiu identificar aqui. Olha, nesse gráfico eu vou botar em vermelho. Eu consigo ver, olha, vou botar um mais ou menos, hein? Mais ou menos. Por aqui, eu consigo identificar o seguinte. Desse lado de cá, é a parte que está variando no tempo. Isso daqui é o que eu vou chamar 1. Essa etapa é o regime transiente. Tá bom? E o regime permanente, ele eventualmente ele vai ser atingido em um processo depois de um determinado tempo. Então aqui embaixo vai ser o 2. Todo mundo então conseguiu visualizar isso, não é verdade? Agora eu pergunto, e essa daí é a pergunta-chave, mas por que acontece isso? Por que ele tem esse tipo de comportamento? E, na verdade, eu até já cheguei a mostrar para vocês o comportamento, e vocês conseguiram identificar, assim, quando a gente falou sobre a batelada. Mas aí agora minha tarefa é mostrar para vocês por que funciona também no regime contínuo. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque o nosso gongo bateu. Eu só vou responder aqui a pergunta da Ana, tá? Que ela perguntou se a gente pode chamar o permanente de constante. Olha, não é o usual, não.
tá? A gente chama de regime permanente ou estacionário. Esse é o nosso dia a dia. Que significa o quê? A variável analisada, aqui no caso concentração da espécie química B, ela está constante, tá? Então, tem a ver, né? Mas o que a gente leva no nosso dia a dia sempre é regime permanente ou regime estacionário, tá? Vocês vão ver que eu vou chamar dessa forma a partir de agora. Diga, Pedro. Para a operação contínua, se eu tivesse que ver o gráfico e falar que tipo de regime ele seria quase todo regime transiente, porque como... Não. Ele é igualzinho, tá? Vai ter um momento que o regime contínuo vai chegar ao estacionário e eu vou provar isso para vocês, mas na aula que vem. Ok, Sacou? obrigado. Não, é porque Hum. já que no contínuo não tem essa questão da pausa, etc., ele sempre vai continuar indo, aí eu pensei, pô, tá todo momento tá acontecendo uma reação, todo tempo tá tendo atividade. Mas você vai ver. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu sei que vocês não vão conseguir dormir, tá? Eu sei disso, tá? Mas vão sim, vocês vão conseguir dormir, tá? A gente fala na próxima aula sobre isso. Só respondendo aqui ao Lucas, sim, essa playlist, tá? Que é a 112 2021/2, as aulas vão para lá. Tá bom? Beleza. Tá, eu acho que fechou. Eu vou parar então aqui a gravação.